Aniversário do Fortaleza foi ontem, não foi? Ontem. 100 anos do Fortaleza, centenário do Fortaleza. O Rogério Ceni completou 100 jogos no comando do Fortaleza. O Grêmio jogou com time reserva, mas saiu na frente e o Fortaleza conseguiu uma vitória, Lino. Importantíssima, porque abre nesse momento 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. É claro que a rodada ainda não acabou. O resumo do jogo é bem simples, o Grêmio entrou melhor na partida, fez 1-0, parecia estável o dono do jogo. O Fortaleza abriu uma janela ali de uns 10 minutos, começou a pressionar, é valente. O Wellington Paulista deu uma desequilibrada legal no setor ofensivo, criou essa jogada. Daqui a pouco ele vai se antecipar à zaga do Grêmio, vai fazer o gol de empate, vai dar o passe para o gol da virada e a partir daí o jogo muda completamente. Ainda que o Grêmio domine na segunda etapa e o Grêmio faz isso, o Fortaleza consegue se segurar legal. Tá aí o Wellington Paulista fazendo o primeiro dele. Gol à frente do David Braz. Paulista, né? O David Braz estava na marcação, não alcança ou vai de cabeça no tempo errado e ele faz. E olha o Wellington Paulista de novo. Dessa vez dando assistência para o Osvaldo. Osvaldo. Fazer o segundo gol, gol da virada do Fortaleza. Com o Grêmio reserva, mal posicionado, mas o Grêmio cresce muito no segundo tempo, tem um gol questionável, anulado. Entrou o Cebolinha no segundo tempo, né? O Tardelli. Três jogadores titulares no segundo tempo. O Sálvio achou que não foi falta nesse lance, não foi nada. A arbitragem parou até antes da conclusão, esse lance já estava parado. Então para o Sálvio foi mal anulado, é isso? Foi mal anulado o gol. Gol do Grêmio. O Grêmio teria empatado essa altura e até com contexto, explicação, porque o Grêmio jogava bem. Olha o PP fazendo bela jogada. E aí o Grêmio tem questões para resolver. O Renato falou sobre isso, que a cabeça não adianta, não tem como não estar no jogo de quarta-feira com o Flamengo. E o Grêmio tem algumas questões para resolver. Uma delas é aquela ali, ó, Galhardo na lateral direita. Vai dar Galhardo ou vai dar Léo Moura? Galhardo foi expulso no final do jogo. A sensação é de que o Galhardo não está equilibrado. Há a possibilidade de ter o Paulo Miranda, que jogar na zaga nessa partida, também na lateral. Outros arranjos táticos. Se fala muito sobre isso, mas a tendência, na minha opinião, é Léo Moura na lateral direita do Grêmio. Outro problema seríssimo para o Grêmio resolver, e o Grêmio ainda teve o Tardelli... É o Rômulo, olha Rômulo. Aí a expulsão. Tardelli e o Everton ainda entraram no final da partida. Isso. No final não, no segundo tempo da partida. Expulsão do Galhardo. Ó, quero mandar um abraço aqui para o Zé Gonzalez e também, grande Zé Gonzalez, deve estar com a cabeça inchada nesse momento. E também para o Sérgio Lobo, esse não, o Sérgio Lobo tá... Sérgio Lobo tá feliz. Sérgio Lobo tá contando, tá na regressiva já. Sempre cabeça boa. Que me lembra o seguinte, o Carlos Cereto, o Fortaleza fez 101 anos. Centenário foi o ano passado, já passou um ano. Então. Foi o que eu disse. 100. 101. 100 mais 1. 101. Cereto, o Grêmio tem um problema seríssimo para resolver. O quê? Luan vai jogar ou não vai jogar? O Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha... vai jogar contra o Flamengo, você disse? Flamengo. Ninguém fala de hoje. O jogo é contra o Flamengo. O Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha, relatava depois da partida, porque o Renato Gaúcho adotou o seguinte estilo a partir de agora. Ninguém fala sobre o departamento médico, ninguém fala sobre jogadores com problemas, só ele fala sobre isso. Se tiver que falar, ele não está afim de falar. Então ele não fala de Luan. O Luan corria mancando. O Luan viajou, a delegação toda, o time todo. Você faz aquele trabalho físico depois das partidas, para regeneração de atletas e tal. O Luan está sentindo. Provavelmente a planta do pé. Provavelmente a velha lesão dele. Ninguém está falando sobre isso, mas é muito difícil que o Luan entre jogando ou segure um bom tempo de partida ou sequer jogue nesse jogo. Olha. Quem jogará contra o Flamengo nessa posição é a grande discussão. Pode ser o Jean Patrick, né? Que tá fora porque tá machucado, mas deve retornar. Ficou um período aí em tratamento justamente para voltar nesse jogo. O Jean-Pierre. Mas ele entra jogando? Talvez não entre jogando. Deixa eu ver se o Renato falou alguma coisa. Você recua o Tardelli? Sim. Deixa eu ver se o Renato falou alguma coisa sobre isso. Fala, Renato. A partir de amanhã a gente já começa a pensar no Flamengo, a gente tem uma decisão na próxima quarta-feira. E depois, no próximo final de semana, a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro. É difícil você jogar um Campeonato Brasileiro, saber que tem uma decisão na quarta-feira e não pensar nesse jogo. Eu tento conversar, falo praticamente que diariamente com os jogadores.
mas às vezes fica difícil de convencê-los. Então a gente tem esse jogo quarta-feira, nós estamos preparados para essa partida aí, esperamos conseguir a classificação e depois desse jogo a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Lá, quanto aos meus jogadores que não estão jogando, que estão entregues ao departamento médico, nenhuma informação. Até porque a gente nunca tem as informações do outro lado também. Então, é o que eu falei para vocês, quantos jogadores machucados, só eu que falo. Não tem nenhuma notícia para passar para vocês até a hora do jogo. Bom, contagem regressiva para o jogo de quarta-feira que você acompanha na TV Globo com Galvão Bueno. Olha, é o maior jogo de todos os tempos da última semana, vai ser Flamengo e Grêmio. Ó. É o maior jogaço. O maior jogo do Flamengo, o maior do jogo pro Flamengo é o maior dos últimos 38 Em termos anos. de importância, sim, sem dúvida. E pro Grêmio tava. Não, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Mas esse ano é o jogo para parar, para todo mundo parar. É o mais importante do Brasil. É uma semifinal de Libertadores com 2 clubes brasileiros. É um dos maiores jogos de todos os tempos. E 2 times jogando muito bonito, jogando para frente, jogando os 2 melhores times do Brasil. O Renato tem razão, que é mais difícil pro time dele pensar no Campeonato Brasileiro nesse momento, se concentrar nas 2 competições. Por incrível que pareça, pro Flamengo é mais fácil. Por conta da distância que o Flamengo abriu em relação ao segundo colocado. O Grêmio não. Se o Grêmio perde quarta-feira, o Grêmio vai passar o mês trabalhando para voltar para a Libertadores do ano que vem. O Flamengo, se eventualmente perder na quarta-feira, provavelmente será campeão brasileiro e disputará a Libertadores do ano que vem. Mas vai dar uma ressaca monstra, hein? Sim, mas a pressão é muito maior sobre o Grêmio. Muito maior. Será um abalo sísmico se... Por acaso o Flamengo não conseguir a classificação, mas também vai mexer muito com o Grêmio caso não consiga a classificação. O Rogério Ceni, 100 jogos, eu fiquei com o número 100 na cabeça, porque o Rogério completou 100 jogos no comando do Fortaleza. Ou eu errei também? Ah, bom. Vamos ouvi-lo. Eu nunca faço contas até 11 jogos. A minha conta vai de jogo em jogo, eu não tenho uma noção exata do que possa acontecer. A gente não sabe a campanha de cada time, como vai ser. Não tem um número definido assim na cabeça que vá salvar, fazer com que a gente permaneça na Série A. Mas o Fortaleza, eu acho que é natural que seja colocado como um dos times que vai disputar esse de 13º a 17º, 18º lugar. É completamente aceitável, natural, dentro das possibilidades que a gente tem, do investimento que a gente tem. Seria até razoável pensar dessa maneira. Então, é completamente normal para a gente encarar essa situação. Bom, Fortaleza viveu um hiato entre o Rogério Ceni, o Zé Ricardo e o Rogério Ceni. Né? 5 jogos. 5 jogos. Mas foram jogos suficientes para derrubarem o Zé Ricardo e para que o Rogério Ceni fosse derrubado no Cruzeiro e voltasse para o Fortaleza. O Zé Ricardo caiu por 2 motivos. Né? Primeiro, porque os resultados não apareceram. Isso. E depois que o Rogério Ceni foi colocado no mercado, estava para ser recolocado no mercado. Isso. Fortaleza, bom, na parte de baixo, sei lá, tá todo mundo enroscado, né? Não, o Ceni falou agora, o Fortaleza está preparado para esse tipo de campeonato. Isso aí não assusta o Fortaleza. Esse é o campeonato do Fortaleza. Essa faixa aí é onde tem que estar, segundo ele, pelo investimento, pela capacidade que tem o Fortaleza hoje, é onde o Fortaleza está confortável para brigar, então não tem problema nenhum. E ele está claramente fazendo administração de grupo nos jogos em que ele acha crucial conseguir os 3 pontos, ou que ele acha mais provável conseguir os 3 pontos. Imaginando que o Grêmio fosse atuar com as reservas hoje, ele preparou o Fortaleza com sua força máxima. Mas vocês acham que ele perde um pouco de valor de mercado? O Rogério Ceni, essa passagem dele pelo Cruzeiro, mudou o tamanho do Rogério Ceni? Ele foi com um tamanho para o Cruzeiro? Não. Volta com outro tamanho para o Fortaleza? Manteve o tamanho dele. O sucesso no Cruzeiro poderia ter mudado o tamanho dele. Mas acho que ele continua com o tamanho que ele tinha quando ele estava no Fortaleza. Eu só acho que fica claro que ele ainda tem que esperar um pouquinho mais para tentar um passo maior, com todo respeito ao Fortaleza. Fortaleza é um time que está na Série A, mas que não costuma jogar a Série A. Pode jogar até muitos anos seguidos a partir de agora, mas que normalmente... Mas para dar um passo maior, uma equipe presente... Tem que esperar mais. Se calçar um pouquinho melhor. Talvez ele tenha que esperar um pouco Deixa eu só dar um dado. Pois não. O Grêmio fez hoje a 12ª partida dele com o time reserva. Muito, né?
Muita coisa. 12 partidas no campeonato. Daqui a pouco vai dar um turno só de time reserva. E mostrou, a partir do segundo turno, que quando bota o time titular, ele sobra. Então ele poderia estar disputando o título brasileiro. É claro que é algo pensado, é algo programado, porque ele prioriza a Copa do Brasil, prioriza a Libertadores. Mas o técnico do Flamengo, o Jesus, está mostrando que não precisa tanto para você disputar os dois campeonatos. Se reservinha nos 12 jogos tem 42% de aproveitamento. Não é um aproveitamento